Fala pessoal, vocês estão no canal Trilogia, eu sou o professor Bruno Paiva, aula de História, nós vamos falar sobre a escravidão, mais precisamente a escravidão no Brasil. Pessoal, é importante a gente compreender que a noção e a ideia da escravidão, ela sempre se fez presente na história da humanidade. Então, desde a formação das primeiras civilizações, na região do Oriente Médio, no Oriente Próximo, a gente tem a presença, dessa forma de trabalho compulsório. E essa questão que envolve a escravidão, ela atravessa a antiguidade como um todo. Na lógica ocidental, quando a gente pensa sobre Grécia e Roma, a gente tem também a presença, dessa forma de trabalho compulsório aí. O que acontece? Dentro dessa dinâmica dessas sociedades da antiguidade, a escravidão ela esteve ligada a dois processos basicamente. A escravidão por dívida e a outra condicionalidade era a escravidão que envolve guerras, prisioneiros de guerras que eram escravizados. Essa mesma ideia, ela também vai estar presente no continente africano ao longo disso que a gente denomina de Idade Média, e também no princípio da modernidade. Tá? Então, para a gente dimensionar e estabelecer, digamos, uma distinção, o conceito ele é válido, mas aqui nós vamos precisar a ideia da escravidão moderna. E nesse sentido, quando a gente fala da escravidão moderna, a gente está se inserindo no contexto da expansão marítima europeia e como consequência de colonização da América. E mais do que isso, é importante a gente ter a centralidade que essa escravidão na modernidade, ela está centrada dentro da perspectiva de um povo, vamos dizer assim. Eu estou falando de um povo, mas digamos assim, de uma parcela da humanidade, que são os africanos. Olha, a questão que envolve a escravidão africana, ela esteve relacionada, sua justificativa, até com uma concepção religiosa, decorrente lá da chamada maldição de Cã, e que todos os descendentes de Cã receberiam aí a perspectiva da negritude, um lado negro como pecado, e que eles seriam servos de todos os outros povos. Então, os europeus partem dessa perspectiva, muitas vezes, para justificar a noção da escravidão. Mas a gente vai ver que ela vai além dessa concepção e ela está ligada, obviamente, a questões que envolvem interesses econômicos. Então é central a gente compreender isso, beleza, pessoal? Então, olha, já dando foco aqui na questão que envolve especificamente a escravidão no Brasil, o que a gente tem que pensar? Olha, a gente sabe que os primeiros 30 anos do Brasil colônia são denominados de Brasil pré-colonial e que a força de trabalho era de indígenas na extração do pau-brasil. Mas não havia nesse contexto ainda a noção da escravidão indígena. Por quê? Porque as relações se davam, os contatos se davam através da questão que envolve o escambo. Olha, os indígenas levavam pau-brasil até a costa para os portugueses, vamos já recortar aqui, e os portugueses davam lá produtos, bugigangas, espelhos, colares, entre outros instrumentos para promover essa troca. Num segundo momento, quando Portugal busca efetivar a sua colonização no Brasil, junto com isso começa-se a implantação da lavoura açucareira aqui. O que a gente tem que pensar, pessoal? É justamente a partir da introdução da cana-de-açúcar, da lavoura da cana-de-açúcar, que a gente vai ter a inserção da escravidão africana no Brasil. E a gente pensa por quê? Olha, os grupos indígenas conheciam o território, então, ainda que se tentasse escravizar, e claro, houve escravidão indígena no Brasil, não quer dizer que houve só escravidão africana, mas a escravidão indígena ela foi em menor proporção. Por quê? Pela questão que envolve a resistência, tá? E essa resistência devido ao fato de conhecerem o território, então as fugas para o interior eram constantes nesse sentido. A questão que envolve as várias doenças que esses indígenas foram acometidos, então a alta índice de mortalidade também muitas vezes impedia a utilização desses indígenas.
já que a lavoura açucareira necessitava de um número grandioso de mão de obra, tá certo? Num formato de trabalho compulsório. E também a gente pode pensar a concepção da cultura e da concepção indígena da relação com o trabalho, né? O indígena não tinha esse costume do trabalho contínuo, tá certo? Ele extraía da terra somente aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Então, devido a esses fatores, a escravidão indígena ela vai ser meio deixada de lado. A gente pode citar também a própria presença dos padres jesuítas, né, que acabaram, digamos assim, criticando essa concepção da escravidão indígena, não porque eles eram lá bonzinhos, humanitários, né, mas por quê? Porque eles estavam pensando num processo de catequização, e a partir do processo de catequização, era como se os indígenas se tornassem irmãos em Cristo. Né? Então, combater a escravidão daqueles que eram considerados, né, cristãos aí, tá certo? Obviamente, a gente sabe que os jesuítas também exploraram o trabalho indígena, não necessariamente um sistema escravista, mas houve a exploração dessa mão de obra. Então, quando a gente fala dessa não sucesso da escravidão indígena, é que a gente vai ter, então, o aprofundamento da escravidão africana no Brasil. Pessoal, e aí, a gente não precisa nem de dizer, é só a gente olhar para a nossa sociedade contemporânea, que a gente sabe que a presença de africanos escravizados que dão origem à formação do nosso povo, junto com os indígenas e com os europeus, nosso processo de miscigenação, vai ser a base da lógica da estrutura social e econômica durante o Brasil colônia e, consequentemente, durante o Brasil imperial. Por quê? Porque, olha, pessoal, as primeiras levas de escravos africanos chegaram no Brasil por volta de 1540, 1550, e a escravidão se prolonga até 1888, tá certo? Então, são 300 anos, minimamente falando, desse processo de trabalho forçado por parte de africanos que aqui eram trazidos, eram, vamos dizer assim, eram raptados e aqui trazidos, beleza? E aí, então, a gente tem que dimensionar a noção do tráfico negreiro. Pessoal, olha, como eu já apontei para vocês lá no início da aula, a questão do tráfico, ela está inserida no processo de expansão marítima. A gente tem que lembrar que o Portugal, no seu processo de expansão marítima, vai se centrar ali no chamado Périplo Africano, contornando a costa atlântica na intenção de chegar às Índias, ter acesso aos produtos orientais. Mas, nesse processo de expansão marítima pelo continente africano, os portugueses se deparam com certas estruturas sociais colocadas no continente africano que eles vão se utilizar e potencializar essas estruturas, que é a questão da escravidão. Olha, havia escravidão no continente africano? Havia. Agora, o que a gente tem que pensar, pessoal? Essa escravidão no continente africano, como eu falei, ela estava muito ligada a uma concepção de uma escravidão por dívida, a questão que envolve a escravidão por guerras, já que a África é uma colcha de retalhos compostos por diversas etnias que se organizavam muitas vezes em grupos tribais e, obviamente, entravam em conflitos, escravizando um grupos aos outros. Existem grandes reinos que se formaram ali, que vão dominar outros povos e, consequentemente, é a partir do contato com esses grandes reinos que você tem essa dinâmica da escravidão moderna. Agora, pessoal, a questão que envolve a lógica econômica, ou seja, tornar seres humanos um produto, ela é centrada na modernidade, como eu já apontei para vocês. Isso é muito importante a gente ter em mente. Olha, continuando nessa lógica que envolve a questão do tráfico de escravos, principalmente de Portugal, pessoal, os portugueses já tinham experiências da escravidão africana e relacionada com a cultura da cana-de-açúcar nas chamadas Ilhas Atlânticas, Açores, Madeira. E na visão dos portugueses, obviamente falando, esse tipo de trabalho ele era bem sucedido, tá certo? E, consequentemente, ele vai ser transferido também para o Brasil, impulsionando esse tráfico da modernidade. E aí a gente vai ver que estimativas que dão conta aí que pelo menos 10 milhões de africanos
foram desterrados, né, à força e trazidos para o continente americano. A gente vai ver essas proporções aí. Olha, quando a gente fala do tráfico negreiro, pessoal, a violência por si só, ela já começa, né, na viagem, tá? A gente vai pontuar isso. O que a gente tem que entender? A escravidão, ela se inseria, né, dentro de uma lógica de um comércio mundial, do mercantilismo, e ela abarcava relações entre Europa, África e América. E também chegando a territórios asiáticos, nesse sentido. O que a gente tem que pensar? A dinâmica, né? Como que era feito esse comércio de escravos, esse tráfico de escravos? Apesar do comércio ser considerado legal, né, a gente pode, sem dúvida nenhuma, fazer um julgamento, né, de saber que é totalmente imoral uma pessoa dominar a outra, né, escravizá-la, forçá-la a um trabalho. Então a gente pode falar sobre tráfico, né, tranquilamente. Então você vai ter grandes traficantes de escravos, né? É claro que não era qualquer um que poderia se inserir nesse comércio, é importante a gente pensar nisso. Existiam certos monopólios nessa concepção do tráfico de escravos. Mas o que a gente tem que correlacionar aqui? Olha, você retirava produtos muitas vezes da América, eles eram levados para a Europa, transformados em produtos manufaturados e eram trocados dentro do continente africano por escravos. Tá? E aí eram produtos diversos que a gente pode pensar que não saíam só da lógica da América, mas tecidos, a questão de armas de fogo, cavalos, tá certo? Então diversos produtos que se inseriam no comércio europeu que eram levados até o continente africano e trocados por escravos, beleza? Então a gente tem que pensar isso. Depois eles eram embarcados, como eu falei para vocês, nos chamados navios negreiros, né? Ou como é melhor denominar, tumbeiros, né? Olha aí, o próprio termo tumba, né? Por quê, pessoal? As condições da viagem, que durava aí aproximadamente, vamos pôr assim, 2 meses, pelo menos, elas eram extremamente degradantes. Tanto que muitos escravos morriam durante a travessia, né? Eles eram apinhonhados, ou seja, concentrados ali nos porões dos navios, sentados, né? Ou seja, condições de higiene, tudo degradante, tá? Então, os tumbeiros, esses navios negreiros, não eram muito grandes, então era extremamente difícil essa viagem, tá certo? E aí, muitos morreram do escorbuto, né? Que era uma doença que gerava uma inflamação das gengivas, então sangramento contínuo, tudo isso era um fator, né, de alto índice de mortalidade. Né? A alimentação extremamente precária, até o acesso à água, então tudo isso já tornava por si só, né, a viagem totalmente traumática. E claro, essas pessoas que eram raptadas dos seus territórios mal sabiam, né, para onde estavam indo. Então o fator da violência psicológica também é um elemento muito importante, tá certo? A gente vai pontuar isso em alguns outros momentos. E aí, quando a gente fala dessa questão que envolve o tráfico para o Brasil, a gente tem que pensar o seguinte: basicamente, pessoal, eram de 3 regiões que saíram, né, a maior proporção dos escravos que aqui vieram. Da chamada Costa da Guiné, tá certo? A região ali do Congo, Angola e Moçambique. Olha, a gente está vendo aqui nesse mapinha aqui, mostrando que a maioria dos negros que saíram da Guiné vão se dirigir para a região do Nordeste, para a Bahia, para o Recife, né? Assim como também regiões do Congo, Angola, né? A gente fala da Guiné na Costa da Mina, tá certo? Também denominada ali Nigéria, enfim, a gente tem que pensar de modo geral e que vários povos ali viviam, como a gente vai ver ali, mas quando a gente pensa dentro dessas regiões, nós costumamos falar que existem 2 grupos, né, que vieram para cá, que são os sudaneses, que vinham dessa região da costa da Guiné, na África Ocidental, tá certo? E também os negros bantus. Basicamente, quando a gente fala dessa questão, tem a ver com uma lógica da linguagem. Havia uma diversidade linguística, mas havia um mesmo tronco nesse sentido, tá? Mas, para além dessa questão, a gente falando sobre bantus e sudaneses, pode mascarar uma diversidade étnica que era muito maior, pessoal. Então, é importante a gente frisar isso, olha, os negros benguelas, monjolos, os concos, tá certo? Os cabindas, tá? Então, essas diversas etnias que
foram trazidas para o Brasil. E é interessante a gente pensar que essa questão da diversidade étnica, ela era importante dentro da lógica da manutenção da escravidão na colônia, pela questão da comunicação, né? A dificuldade de comunicação. Então, às vezes, para os escravos se comunicarem, tramarem uma resistência, né? A gente vai falar sobre resistência escrava nessa aula também. Enfim, articular qualquer tipo de possibilidade, né, de contestação da escravidão. É claro que à medida que esses escravos vão sendo integrados, eles vão, né, sendo agentes da sua própria história, isso é importante a gente pensar, e vão buscando formas de comunicação e de resistência aí. Tá? Então, esses escravos vinham para o Brasil e aí é importante a gente demarcar essas diferenças étnicas. Né? Eu gosto muito de trazer essas pinturas do Jean-Baptiste Debré, que é um pintor francês que vem para o Brasil já no século XIX, mas ele vai representar, né, os diversos traços estéticos e as distinções que haviam nos ornamentos, por exemplo, aqui das mulheres, na forma de amarrar o cabelo, né, nos adereços aqui colocados, nas próprias pinturas, né, nas chamadas escarificações que esses diferentes grupos étnicos se utilizavam. Então, às vezes, até essa demarcação aqui, ela era importante para a própria, né, para os próprios escravos se reconhecerem, né, e possibilitarem aí certas alianças, enfim, qualquer coisa que fosse possível. Então, olha, a travessia, a violência, os vários grupos étnicos que aqui aportavam, e quando eles chegavam aqui, eles eram colocados em um mercado, né? Por quê? Eram mercadorias, pessoal, né, vendidos como uma mercadoria, tá? Uma verdadeira ferramenta de trabalho. É a total desumanização, né, desses africanos que aqui vieram, tá certo? Então é importante a gente dimensionar essa violência. Infelizmente, né, a nossa sociedade está fundada nessa base da violência que envolve a questão da escravidão, tá certo? Então ali, né, eles eram, digamos assim, sondados por aqueles que iriam comprar esses escravos. Tá? A gente vai ver que nem todos os escravos são iguais, vamos dizer assim. Isso implicava na lógica do valor também, tá certo? Então eles eram colocados esperando o momento, né, de serem comprados, né, e passarem a posse de uma pessoa. Pessoal, o que a gente tem que entender aqui? A questão, então, que envolve essa relação da escravidão com o Brasil está fundamentada na lavoura açucareira, o início da lavoura açucareira. Por isso que, num primeiro momento, a grande concentração de escravos se deu na região Nordeste, porque é lá, né, que se montou toda essa estrutura da economia açucareira. E, claro, pessoal, para além das questões que envolvem a necessidade de uma mão de obra numerosa, a questão do lucro da escravidão, do tráfico. A própria coroa portuguesa, ela fez questão de incentivar a questão da escravidão. Por quê? Porque cada escravo, né, que era trazido para a colônia, tinha um imposto sobre ele. Então isso representava uma fonte de lucro para a coroa e, claro, cumpria, né, se juntava a interesses de grupos que apoiavam a monarquia, os mercadores aí nesse sentido, tá certo? Então olha só para a gente ter uma noção, quando a gente fala em termos numéricos, né, eu já havia apontado para vocês que pelo menos 10 milhões de africanos foram trazidos. A gente não tem estatísticas precisas, obviamente, não havia, né, essa coleta de dados. Hoje existem pesquisas históricas que trabalham com fontes documentais, tanto do continente africano, cruzando, né, com fontes documentais no Brasil para tentar chegar a um número mais aproximado, mas a gente estabelece aí entre 10 e 15 milhões pelo menos. E nesse sentido, olhando para a América como um todo, pessoal, o Brasil foi, né, a região que mais recebeu africanos escravizados. Cerca de 4 milhões de africanos entraram nos portos do Brasil durante esse período de 1540 até 1850, quando há a proibição do tráfico no Brasil através da chamada Lei Eusébio de Queiroz. Tá certo? Então, olha, na totalidade do continente americano, a gente estima aí que o Brasil recebeu pelo menos 40% desses escravos. Segundo lugar, vem as colônias inglesas, né, as colônias britânicas, no caso dos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, que ficam aí um pouco atrás nesse sentido, mas representam pelo menos 20%. Aí colônias espanholas, colônias francesas, holandesas, todas elas, principalmente ali na região
do que a gente chama de Caribe, nas Antilhas, né, também receberam. Por quê? Porque havia aquilo que a gente chama, né, de plantation, tá? Que tinha como base a mão de obra escrava, a monocultura, entre outros aspectos. E aí, pessoal, chegando aqui, como eu falei para vocês, havia uma diferenciação entre essas concepções do que eram esses escravos. Havia os chamados escravos boçais, que eram aqueles recém-chegados, então eles não tinham uma base de comunicação, não entendiam nada da língua, né? E, consequentemente, não estavam ainda domesticados para a lógica do trabalho que se pediria aqui para eles. É importante a gente pensar isso. Por isso, eles tinham um preço nesse mercado escravo mais baixo. Havia os chamados escravos ladinos, que eram escravos, né, que já conheciam a língua, se comunicavam melhor e já haviam, né, sido inseridos numa rotina de trabalho. Então, quando eles eram vendidos no momento posterior, eles eram mais caros. Os chamados negros do eito, tá, pessoal? Olha, esses negros do eito eram aqueles que trabalhavam nas lavouras, monoculturas no sistema de plantation. No primeiro momento, a cana-de-açúcar, quando a gente fala no Império, a lavoura cafeeira, tá certo? E são próximas a essa lógica de trabalho. Dentro dessas lavouras aí, pessoal, o trabalho era extremamente extenuante, né? Chegava-se à ideia de trabalho de 15 horas diárias. Então, a expectativa de vida de um negro do eito era muito baixa, tá certo? Estimativas dão conta que é entre 8 e 10 anos. Por quê? Porque era desgastante, né? Eles eram levados à lógica da exaustão. A gente vai ver que, né, os escravos, como eu falei, constituíram a base social e econômica porque eles, né, ocuparam, né, várias atividades, né, dentro da lógica da colônia e do Brasil Império aí também. Tá? E tinham também os negros de ganho, a gente já está dimensionando essa diversidade, que eram aqueles, às vezes, aqueles escravos que tinham uma determinada habilidade, prestavam, às vezes, serviços temporários. Então, uma pessoa podia alugar um escravo nesse sentido, o cara podia ser um sapateiro, um ferreiro, tá certo? E a gente tem que pensar, pessoal, que esses negros de ganho, muitas vezes, foram os que mais tiveram possibilidade de adquirir a liberdade, a alforria, principalmente no Brasil Império, quando o número de alforrias é maior. Por quê? Porque, olha, às vezes pela confiança que eles tinham na relação com o senhor, eles tinham ali, ganhavam um pecúlio, né, digamos assim, uma pequena quantidade de dinheiro prestando esses serviços, a gente vai pontuar isso. Então, ao longo da sua vida, já ao final da vida, obviamente, é que eles iam conseguir essa alforria aí, tá certo? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte, olha, elemento central na escravidão é a violência, né? Trabalho forçado, e aí os negros serão submetidos a diversos castigos físicos, o tronco, né, entre outras punições, o chamado bacalhau, né, que era uma espécie de um chicote com couro seco, né, que eles eram chicoteados. A gente tem essas estruturas em que eles tinham os pés presos, as mãos acorrentadas também, né? Essa questão que envolve o tapar a boca, né? Tanto pela questão poderia ser uma concepção da resistência, mas, enfim, há várias formas, né, de se configurar essa violência dentro da relação com a escravidão no Brasil colônia. Olha, é um elemento central, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que dimensionar, pessoal, que não só a violência, né? A gente tem que pensar que esses africanos que foram escravizados, eles chegavam aqui e eles vão buscar, né, de alguma maneira, constituir a sua liberdade, são agentes da sua própria história, né? É importante a gente pensar isso. Não há uma aceitação passiva disso. Então, se inserindo nessa lógica, nessa nova dinâmica social aqui, há um contrato, vamos dizer assim, de fidelidade estabelecido com o seu senhor, para que ele tenha, às vezes, algum tipo de privilégio, tá certo? Mas isso não tirava a sua condição de escravidão. É importante a gente dimensionar isso, tá certo? Por quê? Porque se a gente for pensar, olha, o número de escravos era muito maior que a população livre. Então, como controlar? Tá certo? Então, essas relações que envolviam outros aspectos para além da violência também se fizeram muito presentes na sociedade brasileira e no processo colonial e imperial, como eu sempre venho frisando para vocês. Pessoal, então, trabalhos, né? Trabalhos diversos. Como eu já contei para vocês, olha, a lavoura da cana-de-açúcar, num primeiro momento,
tá? E aí fazendo trabalho, digamos assim, dentro da própria lavoura, dando assistência à própria purgação, né, o processamento da cana-de-açúcar. Tá? A gente tem a concepção que envolve escravos aí no transporte, obviamente, dentro dessa lavoura. Aqui a gente tem um exemplo do uso doméstico, né, dos escravos. Então, olha, a gente tem lá o exemplo das mucamas, né, as senhoras que tinham suas mucamas. A gente fala da concepção do escravo doméstico, que tinha ali uma maior proximidade com a família, do senhor, entre outros, mas lembrem-se, não deixava de ser escravo. As amas de leite, né, que amamentavam os filhos dessas famílias ricas aí, principalmente, tá certo? E cuidavam, acabavam cuidando, né? Isso gerava um vínculo afetivo, então a gente tem que pensar isso também. E a questão dos negros de ganho aí, olha, vendiam quitutes na rua, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, não só dentro das grandes propriedades havia escravidão, mas na sociedade como um todo. Então, olha, mesmo que eu fosse às vezes uma pessoa comum, não rica, tá certo? Eu poderia ter um escravo que me auxiliasse né, em certas tarefas. Como falei, olha, eu posso ser um alfaiate, eu posso ser um ferreiro, e tem um determinado escravo que tem essa habilidade, então eu comprava ele para ele me auxiliar ali na minha oficina, tá? Então aqui estão outros exemplos, né, de atividades escravas. Depois a gente não pode esquecer que no século XVIII, com o impulso, né, da atividade mineradora na região das Minas Gerais, né, a gente vai ter o trabalho escravo como base dessa sociedade, tá certo? É claro que quando a gente fala lá da escravidão na base da cana-de-açúcar, ela está ligada a uma lógica rural. Aqui na mineração, ela tem uma outra dinâmica. Por quê? Porque esses escravos estão vivendo uma sociedade mais urbanizada. Tá? Então isso implica em outras dinâmicas sociais também para os próprios escravos, tá, pessoal? Então olha só, é importante, e aí, como eu sempre repito, a entender, né, os escravos como agentes da sua própria história, e para isso a gente tem que falar de resistência, escravidão e resistência. Pessoal, a principal forma de resistência era a fuga individual, tá certo? Olha, então esses africanos escravizados, meio que desesperados nesse sentido, promoviam essa fuga individual. Tá aqui alguns anúncios de jornais, tá certo? Que trazem essa perspectiva, tá? E a gente tem que entendê-la como um sentido de resistência. E aí, a fuga individual era extremamente complexa, né? Porque esse cara não tinha nenhuma assistência, ele poderia ser reconhecido, né? Já que os negros, muitas vezes, eles eram marcados ao seu senhor, né? O símbolo lá da fazenda açucareira, fazenda cafeeira, que fosse, né? Para ficar de fácil identificação. Então, era uma forma de resistência, né, a mais, digamos assim, básica, né, e muito utilizada. Olha, a gente tem uma outra questão de uma resistência que tem a ver com o impacto psicológico desses africanos escravizados, que é o chamado banzo. Né? Olha, aquelas pessoas entravam numa lógica da depressão e elas não trabalhavam, tá certo? Então é importante a gente pensar também nesse tipo de resistência. Outra forma de resistência, e aí mais articulada e coletivizada dos africanos, eram os chamados quilombos, né, pessoal? E eles se formaram Brasil afora, mas principalmente, não só no Brasil, mas na América como um todo, mas principalmente na região Nordeste, tá certo? Quando a gente pensa dentro dessa lógica dos quilombos, dos chamados quilombolas, pessoal, a gente tem que sempre citar o exemplo da principal região, né, que houve um grande quilombo, que é o chamado Quilombo dos Palmares, que na verdade não era um só quilombo, eram aproximadamente entre 10 e 12 comunidades quilombolas que acabaram se unindo numa certa perspectiva ali, até como uma forma de potencializar uma eventual a resistência, como aconteceu. Tanto, pessoal, que o Quilombo dos Palmares foi grandioso, ele chegou a ter entre 20 mil e 30 mil habitantes nessa região aí. E teve, né, num primeiro momento, a liderança do Ganga Zumba e depois, né, liderado pelo famoso Zumbi dos Palmares aí, nesse sentido, tanto que a representatividade do Zumbi é forte. Por quê? Porque foi justamente no dia no que ele foi assassinado que se comemora hoje
o Dia da Consciência Negra, que é, sem dúvida nenhuma, uma data simbólica dessa resistência, né, da perspectiva aí das comunidades descendentes aí do Brasil, tá certo? Então, ó, aqui está localizada a região, que era ali no que hoje é território do estado de Alagoas, na Serra da Barriga, tá certo? E como eu falei para vocês, eram várias aldeias quilombolas que acabaram se juntando. Interessante a gente pensar, pessoal, que o Quilombo dos Palmares ele incomodou, por quê? Porque ele teve uma autonomia, né? Então ele tinha uma dinâmica entre essas diversas comunidades quilombolas, eles promoviam aí o plantio do feijão, da cana-de-açúcar, tá certo? Mandioca, então havia essa dinâmica aí. Consequentemente, digamos assim, a fama de Palmares, ela circula por essa região, então muitos escravos se sentiam impulsionados a fugir e buscar o Quilombo dos Palmares. Lembrando que esses quilombos, eles se estabeleciam em regiões de difícil acesso, obviamente falando, para evitar, né, que fossem massacrados, entre outros. Olha, pessoal, ainda que houve uma grande resistência, né, durante principalmente o século XVII, da existência do Quilombo dos Palmares, que a gente está frisando aqui, no final do século XVII, Palmares vai ser massacrado, né, desmantelado, desorganizado, a partir da ação principalmente dos bandeirantes, né, liderados aí pelo Domingos Jorge Velho, em que vários senhores, os senhores de engenho, se reuniram, vamos dizer assim, tropas de bandeirantes para acabar com o Quilombo dos Palmares, várias investidas. O Zumbi, ele, quando é atacado o Quilombo dos Palmares, ele consegue fugir, mas ele é capturado em 1695, vai ser degolado, né, e sua cabeça para servir como exemplo, obviamente, como era o castigo nesse sentido, né, para os demais escravos, para que eles não apresentem resistência, não tentem a fuga, não se organizem em quilombos, tá certo? Então, sem dúvida nenhuma, o quilombo é a principal forma de resistência coletiva dos escravos. E a gente tem que pensar que hoje, né, a gente fala em comunidades quilombolas, a busca, né, do que a gente chama pelo direito da terra dos povos tradicionais, que vem dessa perspectiva histórica aí, Brasil afora, tá certo? Pessoal, além disso, a gente tem que entender as estratégias de resistência no cotidiano desses escravos, tá? Olha, quando a gente fala, né, dentro, por exemplo, dos engenhos, a questão da casa grande e da senzala, e aí era o local, né, de moradia desses escravos, a gente tem que pensar o seguinte, eles viviam ali na senzala. Não, pessoal, eles viviam amontoados, acorrentados, vigiados pelos capitães do mato, né? E aí a figura do capitão do mato, ela é controversa, porque muitas vezes poderiam ser aqueles negros de ganho que trabalhavam lá e perseguiam outros escravos fugidos, tá certo? Eles eram responsáveis pela manutenção, digamos, da ordem dentro desses engenhos aí, tá? Da lavoura cafeeira. E por que essa figura do capitão do mato ela é controversa nesse sentido, na história, né? Porque eles também eram africanos que vieram escravizados. A gente, mas um africano que já foi escravo que escraviza outro, pessoal, a gente não pode julgar com esse olhar da contemporaneidade. Para nós pensarmos hoje é absurdo. Mas eles estão inseridos numa dinâmica específica, né? Tanto que depois há ex-escravos que se tornam grandes traficantes de escravos. Tá? Então a gente não pode julgar com esse olhar da contemporaneidade. Havia uma ideia de naturalidade na escravidão dentro dessa sociedade que eles estão inseridos. Tá? Então a senzala, a formação dos vínculos, a família escrava, ela é por si só uma forma de resistência. E isso, obviamente, vai se apresentar numa concepção de cultura. Tá? E aí a gente fala na manutenção de uma perspectiva da religiosidade, e a gente tem a formação, né, de religiões de matriz africana no Brasil, o candomblé, né, mais tarde a Umbanda, né, que tem, digamos assim, tem menos expressão, né, dessas concepções africanas, mas tem uma correlação aí direta nesse sentido. A gente fala, por exemplo, quando a gente pega manifestações culturais hoje, a congada, né? Então isso tudo dimensiona uma mescla, né, de elementos culturais trazidos por esses africanos, e aí a gente tem que pensar nesse sentido da resistência e agentes da sua própria história, adequados agora a uma sociedade, né, colonial que está colocada na perspectiva cristã. Tá? Então há uma mescla nesse sentido. A gente tem que pensar também
resistência, eu acho que o grande exemplo na cultura nacional de resistência é, sem dúvida nenhuma, a capoeira. Tá? Então, a gente tem que pensar nessas formas de resistência. Tá, pessoal? Então, olha só, quando a gente fala da resistência, a gente também tem que pensar na condição da liberdade. Olha, quais circunstâncias o escravo adquiria sua liberdade? Isso não era fácil, tá? Mas, basicamente, havia uma escravidão, uma liberdade gratuita, uma alforria gratuita, que, devido, né, aos bons serviços prestados a um determinado senhor durante um tempo, aquele senhor dava como um presente, uma dádiva, vamos dizer assim, a liberdade para aquele escravo. Então ele deixava de ser escravo, mas muitas vezes ele ainda permanecia prestando serviço para aquele seu ex-senhor, tá certo? Então não é uma liberdade plena nessa lógica. E por outro lado, havia a liberdade por compra, né? Falei para vocês, principalmente os negros de ganho, que vão conseguir juntar o pecúlio, né, uma quantidade para comprar a sua alforria, tá certo? Mas olha, que fique claro, não bastava esse escravo ter o dinheiro, né, ter lá a quantidade necessária para comprar a sua alforria, porque a liberdade só era dada mediante a aceitação do senhor. Então, muitas vezes, quando aquele escravo já estava numa idade mais avançada, o senhor acabava aceitando aquela alforria comprada, por quê? Porque para ele era benéfico. Né? Digamos que o preço que ele recebia, ele adquiria outros escravos, aquele escravo já estava passando a sua vida útil, né, enquanto instrumento de trabalho, então se cedia nessa condicionalidade. Tá certo, pessoal? Olha, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e abraço, tchau, tchau, fui!